Maia Santos era conhecida na academia como Ratinha, mas no dia em que revelou sua verdadeira identidade, até os instrutores mais duros a cumprimentaram com respeito, porque Maia não era apenas uma candidata a policial, ela era muito mais do que isso. A Academia de Polícia Civil de São Paulo fervilhava de atividade naquela manhã ensolarada de março. O complexo de treinamento, localizado na zona norte da cidade, havia se tornado referência na formação de agentes de segurança pública, conhecido por seus métodos rigorosos e alta taxa de reprovação. Maia Santos, de 20 anos, caminhava pelos corredores da academia com passos silenciosos, quase imperceptíveis. Sua estatura de 1,60 m e constituição física delicada contrastavam drasticamente com os outros recrutas, em sua maioria homens jovens, com físico atlético e postura intimidadora. "Lá vai a Ratinha", murmurou Carlos Mendonça, um ex-militar de 28 anos que havia se tornado o líder informal dos recrutas masculinos. "Aposto que não dura nem mais um mês." Seus companheiros riram, observando Maia desaparecer, dobrar um corredor sem reagir aos comentários. O que não sabiam era que Maia havia ouvido perfeitamente cada palavra e escolhido ignorá-las, como fazia há 3 meses, desde o início do curso. Desde o primeiro dia, Maia havia enfrentado ceticismo e discriminação velada. Sua aparência jovem e franzina havia levado muitos a questionarem sua presença ali. "Com todo respeito", havia dito o sargento Oliveira durante a primeira semana, "você tem certeza de que quer estar aqui? O trabalho policial é fisicamente exigente." Maia havia respondido com sua característica calma, "Tenho certeza, sargento. Estou aqui para aprender." Mas aprender havia se tornado secundário à sobrevivência social. Durante os exercícios físicos, ela era sempre a última. Nas aulas teóricas, suas contribuições eram frequentemente ignoradas. No refeitório, ela comia sozinha, observando os grupos de colegas que claramente a excluíam de suas conversas. "Ela é muito pequena para ser policial de verdade", comentava Amanda Silva, uma das poucas mulheres do curso. "Vai acabar sendo um risco para os parceiros no campo." O que ninguém percebia eram os pequenos detalhes que Maia absorvia constantemente. Durante as aulas sobre procedimentos táticos, ela não apenas ouvia, ela analisava, questionava mentalmente e identificava falhas que nem os instrutores notavam. Nas aulas de direito penal, enquanto outros copiavam mecanicamente do quadro, Maia fazia conexões complexas entre diferentes artigos do Código, pensando em aplicações práticas que demonstravam uma compreensão profunda do sistema legal. "Interessante pergunta", havia dito o professor Dr. Andrade, após Maia questionar uma interpretação específica da lei de busca e apreensão. "Você tem formação jurídica?" "Não, professor", Maia havia respondido simplesmente. "Apenas curiosidade." Mas não era apenas curiosidade. Era conhecimento sistemático adquirido ao longo de anos de estudo e experiência que ela mantinha cuidadosamente oculto. Conforme as semanas passavam, o tratamento em relação a Maia piorava. Carlos e seu grupo haviam transformado a perseguição em um esporte. "Ei, Ratinha!" Carlos a provocava durante os intervalos. "Você tem certeza de que não se perdeu? A escola primária fica do outro lado da cidade." Durante os exercícios de combate corpo a corpo, os instrutores deliberadamente a colocavam contra oponentes maiores e mais fortes, esperando que ela demonstrasse pelo menos algumas habilidades básicas de defesa pessoal. "Vamos, Santos!" gritava o instrutor Pereira. "Mostre que pode pelo menos se defender."
Maia participava dos exercícios com resignação aparente, nunca demonstrando mais habilidade do que o mínimo necessário para não reprovar. Seus movimentos eram corretos tecnicamente, mas sem a agressividade ou confiança que os instrutores esperavam. Ver a situação havia chegado ao ponto onde Maia era praticamente invisível para seus colegas, exceto quando serviam como alvo de piadas cruéis. Aposto que ela desiste antes do exame final, disse Rodrigo, outro recruta popular. Não tem estômago para o trabalho real. Durante uma aula sobre investigação criminal, quando Maia ofereceu uma análise detalhada sobre padrões de evidência em cenas de crime, o silêncio que se seguiu foi mais por surpresa do que por respeito. "Onde você aprendeu isso?" perguntou a detetive instrutora Silva, genuinamente curiosa. "Livros", Maia respondeu, voltando ao seu silêncio habitual. Mas não eram apenas livros. Era experiência de campo, anos de observação e treinamento que ela mantinha escondido por razões que ninguém suspeitava. O semestre estava chegando ao fim, e o exame prático final havia sido anunciado, uma simulação completa de operação policial envolvendo múltiplos cenários, desde abordagem de veículos suspeitos até operações de resgate de reféns. Este exercício determinará quem tem o que é preciso para ser policial, anunciou o comandante da academia, Coronel Roberto Santos. Vocês serão avaliados individualmente e em equipe. Maia escutou o anúncio com a mesma expressão calma de sempre. Mas algo havia mudado em seus olhos. Uma determinação silenciosa que poucos notaram. "Aposto que a ratinha vai chorar", sussurrou Carlos para seus amigos. "Vai ser divertido de assistir." Nos dias que antecederam o exame, Maia desapareceu durante os horários livres. Enquanto outros recrutas estudavam em grupo ou relaxavam, ela simplesmente sumia, retornando apenas para as aulas obrigatórias. "Onde você tem ido?" perguntou Amanda, uma das poucas pessoas que ocasionalmente falava com Maia. "Apenas estudando", Maia respondeu, mas havia algo diferente em sua postura. Uma confiança sutil que não estava lá antes. Na noite anterior ao exame, Maia foi vista no ginásio da academia após o horário, mas quando o segurança foi verificar, ela havia desaparecido, deixando apenas equipamentos organizados com precisão militar. A manhã do exame tático chegou com céu claro e temperaturas amenas. Os recrutas se reuniram no pátio principal, vestindo equipamentos táticos completos pela primeira vez. Maia parecia ainda menor com o colete à prova de balas e equipamentos de comunicação, mas havia algo diferente em seus movimentos. Uma economia de gestos que sugeria familiaridade com o equipamento. "Atenção, recrutas!" anunciou o sargento Oliveira. "O exercício de hoje simulará uma operação real. Vocês enfrentarão múltiplos cenários consecutivos. Falha em qualquer etapa resultará em reprovação imediata." Os cenários foram explicados. Abordagem de veículo suspeito, busca em edifício com múltiplos suspeitos e, finalmente, resgate de refém com atirador ativo. Os recrutas foram divididos em grupos de 5 para os primeiros exercícios. Maia foi colocada com Carlos e 3 outros homens que fizeram pouco esforço para esconder seu desgosto. "Vamos ter que carregar ela", murmurou Rodrigo para Carlos. "Só não nos reprovem por causa da ratinha." O primeiro cenário, abordagem de veículo suspeito, começou normalmente. Carlos assumiu a liderança, dirigindo a equipe com confiança militar aprendida em seu serviço anterior. Mas quando o suspeito começou a resistir à prisão, a situação rapidamente se deteriorou. Carlos aplicou força excessiva,
Rodrigo perdeu o controle da situação e os outros entraram em pânico. Foi então que Maia se moveu. Maia se aproximou do suspeito simulado com movimentos fluidos e precisos. Em segundos, ela havia aplicado uma técnica de imobilização tão rápida e eficaz que o instrutor fazendo o papel do suspeito ficou genuinamente impressionado. Controle estabelecido. Maia reportou calmamente pelo rádio, usando procedimentos e terminologia que demonstravam familiaridade profunda com operações policiais reais. Carlos e sua equipe ficaram boquiabertos, observando enquanto Maia processava o suspeito com eficiência que rivalizava com policiais experientes. Onde você aprendeu isso? Carlos perguntou, todo seu desprezo anterior substituído por confusão. Maia não respondeu, focando na conclusão adequada do exercício. O segundo exercício, busca em edifício, revelou ainda mais habilidades surpreendentes. Enquanto outros recrutas entraram no prédio com hesitação e movimentos desajeitados, Maia se moveu como se tivesse feito isso 1000 vezes antes. Ela identificou pontos de emboscada, sinalizou silenciosamente para a equipe sobre movimentação tática e demonstrou conhecimento de procedimentos de limpeza de ambiente que não haviam sido ensinados na academia. Jesus! Murmurou o instrutor Pereira, observando através de câmeras de monitoramento. Onde ela aprendeu a se mover assim? Maia localizou todos os suspeitos escondidos no edifício em metade do tempo que levou para as outras equipes, usando táticas de aproximação que minimizavam exposição e maximizavam vantagem tática. Quando chegaram ao cenário final, resgate de refém com atirador ativo, algo fundamental mudou. Maia se posicionou na frente da equipe, assumindo liderança natural que ninguém questionou. Aguardem meu sinal, ela instruiu, sua voz carregando autoridade que contrastava drasticamente com sua aparência jovem. Ela analisou a situação com rapidez profissional, identificando posições do atirador, rotas de entrada seguras e pontos de cobertura para a equipe. Como você sabe tudo isso? Carlos perguntou, genuinamente perplexo. Maia o olhou diretamente pela primeira vez em meses, porque esta não é minha primeira operação de resgate. O que se seguiu foi uma demonstração de competência tática que deixou instrutores e colegas em silêncio absoluto. Maia coordenou a entrada com precisão cirúrgica, neutralizou o atirador usando técnicas não letais avançadas e resgatou o refém sem um único erro de procedimento. Sua comunicação pelo rádio era profissional e econômica. Seus movimentos demonstravam anos de experiência em situações reais. Sua liderança e da equipe foi natural e eficaz. Quando o exercício terminou, o silêncio no centro de comando era ensurdecedor. Tempo de conclusão, 4 minutos e 18 segundos. Anunciou o oficial de tempo. Novo recorde da academia. No debriefing após o exercício, Maia permaneceu sentada silenciosamente enquanto os instrutores discutiam sua performance em tons de disbelief. Santos, chamou o coronel Roberto. Preciso falar com você, privadamente. No escritório do comandante, Maia finalmente quebrou seu silêncio. Meu nome é Maia Santos, ela começou, filha do detetive Eduardo Santos, morto em serviço há 3 anos durante uma operação contra tráfico de drogas. O coronel verificou algo em seu computador, suas sobrancelhas se levantando. Detetive Eduardo Santos, herói da Polícia Civil, medalha de coragem póstuma. Sim, senhor. Ele me treinou desde criança. Técnicas táticas, procedimentos policiais, investigação criminal.
Disse que um dia eu seguiria seus passos. Maia continuou, sua voz carregando emoção controlada. Após sua morte, vivi com minha tia, mas sempre soube que me tornaria policial para honrar sua memória. Por que escondeu suas habilidades? Perguntou o coronel. Porque queria ser aceita por mérito próprio, não por piedade ou porque sou filha de um herói morto. Queria provar que posso fazer o trabalho, independentemente do meu tamanho ou aparência. O coronel estudou o arquivo dela. Suas notas acadêmicas são excelentes. Sua performance hoje foi extraordinária. Meu pai sempre dizia que o melhor policial não é o mais forte ou o mais rápido. É aquele que pensa antes de agir e age com precisão. Quando Maia retornou ao grupo, a atmosfera havia mudado completamente. Carlos se aproximou dela, claramente envergonhado. Maia, nós não sabíamos. Não havia nada para saber. Ela respondeu calmamente. Ainda sou a mesma pessoa. Mas ela não era, aos olhos dos colegas. A ratinha havia se transformado em alguém que comandava respeito instantâneo. O instrutor Pereira se aproximou. Santos gostaria de falar sobre suas opções de carreira. Há unidades especializadas que poderiam se beneficiar de suas habilidades únicas. Na cerimônia de formatura, 3 meses depois, Maia graduou-se como primeira da turma. Sua transformação de pária social para líder respeitada havia sido completa. É com grande honra, anunciou o coronel Roberto durante a cerimônia, que apresento nossa formanda mais destacada, Detetive Maia Santos. A plateia, incluindo seus antigos colegas que a haviam menosprezado, aplaudiu com respeito genuíno. Carlos se aproximou dela após a cerimônia. Maia, quero me desculpar por tudo. Vocês foram exatamente o que precisavam ser, ela o interrompeu. Me deram motivação para provar do que eu sou capaz. Maia foi designada para a Divisão de Investigações Especiais, uma unidade de elite que lidava com os casos mais complexos e perigosos da cidade. Em sua primeira semana, ela foi chamada para uma cena de crime que havia deixado detetives experientes perplexos. Um assalto a banco com características incomuns que não se encaixavam em padrões conhecidos. O que você vê? Perguntou seu novo parceiro, detetive Ramírez, testando sua análise. Maia estudou a cena silenciosamente, aplicando técnicas que seu pai havia lhe ensinado anos antes. O assaltante não estava interessado no dinheiro, Maia disse finalmente. Veja os padrões de movimento, o tempo gasto em diferentes áreas. Ele estava procurando algo específico. Ramírez franziu o senho. Como você pode ter certeza? Maia apontou para detalhes que outros haviam perdido. Gavetas abertas de forma sistemática, documentos espalhados de maneira particular. O cofre ignorado, apesar de estar parcialmente aberto. Ele estava procurando informações, provavelmente documentos relacionados a clientes específicos. A análise de Maia se provou correta quando descobriram que o assaltante era, na verdade, um detetive particular procurando evidências de lavagem de dinheiro. Nos meses seguintes, Maia rapidamente construiu uma reputação como investigadora excepcional. Sua combinação de intuição aguçada, conhecimento técnico profundo e capacidade de pensar fora dos padrões convencionais a tornou valiosa para casos complexos. Ela tem um dom, comentou o capitão Silva durante uma reunião de departamento. Vê coisas que outros perdem, conecta pontos que parecem não ter relação. Mas Maia sabia que não era dom.
Era resultado de anos de treinamento intensivo com um pai que acreditava que preparação minuciosa podia fazer a diferença entre vida e morte. 6 meses após sua graduação, Maia foi designada para liderar sua primeira investigação importante. Uma série de sequestros aparentemente não relacionados que haviam deixado a força policial sem pistas. Este caso está aberto há 8 meses, explicou o capitão Silva. 3 vítimas, nenhuma conexão óbvia, nenhuma demanda de resgate. Estamos considerando transferi-lo para o FBI. Maia estudou os arquivos com a mesma intensidade que aplicava a tudo. Durante semanas, ela revisou evidências, entrevistou testemunhas e analisou padrões que outros haviam considerado irrelevantes. A descoberta veio durante uma noite tarde no escritório, quando Maia notou uma anomalia sutil nos horários dos sequestros. Ramírez, ela chamou seu parceiro. Olhe isto! Todos os sequestros aconteceram exatamente 72 horas após as vítimas terem usado um serviço específico de entrega de comida. A conexão parecia improvável, mas Maia insistiu em investigar. Descobriram que o serviço de entrega estava sendo usado para mapear as rotinas das vítimas, identificando momentos de vulnerabilidade. O caso foi resolvido em 48 horas após a descoberta de Maia, resultando na prisão de uma rede de criminosos que havia operado impunemente por quase um ano. A solução do caso de sequestros trouxe reconhecimento departamental para Maia. Em uma cerimônia especial, ela recebeu a mesma medalha de mérito que seu pai havia recebido anos antes. Detetive Santos, disse o chefe de polícia durante a cerimônia. Seu trabalho representa o melhor da tradição investigativa de nossa força. Maia aceitou a honra com a mesma calma que demonstrava em tudo, mas seus olhos brilhavam com emoção contida. Após a cerimônia, ela visitou o túmulo de seu pai, colocando a medalha sobre a lápide. Consegui, pai, ela sussurrou. Provei que posso carregar seu legado. 2 anos depois, Maia havia se tornado uma das detetives mais respeitadas do departamento. Sua reputação por resolver casos impossíveis atraía solicitações de cooperação de outras jurisdições. Mais importante, ela havia começado a treinar jovens detetives, transmitindo não apenas técnicas investigativas, mas também a filosofia que seu pai lhe havia ensinado. A investigação não é sobre força ou intimidação, ela dizia aos recrutas. É sobre observação, paciência e compreensão de que a verdade sempre deixa rastros. Em uma noite silenciosa no escritório, Maia olhava pela janela para as luzes da cidade. Em sua mesa estava uma foto de seu pai em uniforme, ao lado de arquivos de casos ativos que aguardavam sua atenção. Ela havia percorrido um longo caminho desde os dias de ratinha na academia, não através de força ou intimidação, mas através da demonstração silenciosa de competência excepcional. O melhor policial, ela murmurou, lembrando-se das palavras de seu pai. É aquele que outros subestimam até ser tarde demais. Seu telefone tocou. Outro caso, outra oportunidade de provar que, às vezes, as pessoas mais improváveis são as mais capazes de fazer a diferença. Maia Santos atendeu a ligação com sua característica calma profissional, pronta para mais uma vez surpreender aqueles que ainda cometiam o erro de subestimar a pequena ratinha, que havia se tornado uma das melhores detetives da cidade. Se esta história de determinação e superação te inspirou, deixe seu comentário e se inscreva para mais histórias sobre pessoas que provaram que a aparência pode enganar e que verdadeira força vem de dentro.